Vou falar dessa história do Datena, né? Pediu demissão no SBT. Chato? Tchau, Datena. Ele pediu demissão. Não foi o SBT que mandou embora. Mas o que se sabe é que os resultados esperados de audiência com o Datena à frente do tal Tá Na Hora não foram satisfatórios, tá? Essa é a verdade. Eu fiz um vídeo no começo do ano ou final do ano passado? No final do ano passado, né? Que ele saiu da Band, né? E eu comentei e disse o seguinte. Eu vou fazer aqui um comentário, né? Se você está assistindo esse vídeo, eu sou dono desse canal, HDH, os hóspedes do hospício, apresento aqui, mas sou também diretor de televisão, dirigi as Mendes, a Galisteu, o Pânico, a gente tem que sempre falar para a audiência rotativa. Parece o Feltrin, né? Oi, meu querido, eu sou o jornalista Feltrin, trabalhei 850 anos, mas tem que falar que as pessoas... São milhões de pessoas que passam aí no YouTube. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo Nascimento, o pessoal me conhece como NASA. Esse canal é meu e eu vou falar sobre o Datena. Então, eu falei lá no final do ano passado dessa história do SBT contratar o Datena, né? E eu falava assim, por que as pessoas contratam um tipo de apresentador que o outro canal dispensou porque ele não apresentava mais resultados? Aí o pessoal vai falar assim, não, mas ele foi porque ele deu a cadeirada. Não, isso é a conversa e fala de bastidores. O Brasil Gente, ele já não vinha com uma audiência grande. E a gente sabe que todos os canais de televisão, eles estão enxugando a folha salarial, né? Então, quem tá ficando, tá cortando o salário. É difícil. E o SBT trouxe o Datena um salário muito abaixo do que ele ganhava na Band. E o Datena topou sair da Band. A questão é que outro cara também foi dispensado da Record. Que é esse cara que tá chorando atrás do Datena aí, que é o Luiz Bate, do Cidade Elétrica. E notou que não caiu a audiência do Brasil, gente, quando o Datena saindo de lá, não caiu. De forma... assim, gigantesca. Como também não caiu a audiência do Cidade Alerta na Record com a saída do Bate. Pelo contrário, o Gotino até subiu. Então, eu como, sei lá, um cara que conhece os bastidores, a verdade é uma só. Existem apresentadores na TV que não resolve mais a questão de audiência, porque acredita-se na televisão que muito o apresentador, as pessoas vão assistir o canal por causa do apresentador. Não é. Claro que é o carisma do apresentador conta muito, a performance dele apresentando, mas é muito mais pelo conteúdo. E no caso, esses dois programas, que é o Cidade Alerta da Record e o próprio Brasil Gente, da onde migraram para o SBT o Datena e tá indo agora o Bate, né? É um jornalismo policial. Boa parte desses vídeos, inclusive, são flagrantes de vídeos que já estão na internet. As tiazinhas, os tiozinhos, tá tudo dentro do trem. Falta um pouco para os diretores de televisão, programadores aí de televisão, andar um pouquinho de trem e tal, e ver que tudo que eles estão apresentando no jornalismo, e o jornalismo já não tem aquele dinheiro para fazer matéria, né, ir a campo, né, porque não tem, cortando todos os gastos. Então o jornalismo em si vive muito também desse esse factoide que aparece dentro da internet, né? É mais barato, os caras ficam comentando react vídeo lá. É o que a gente faz aqui na internet, pega um vídeo da internet e fica contando. Muitas dessas notícias que saem aí em jornalismo policial, a base é o seguinte, tá tudo na internet. O truque é botar alguém, um repórter com um link, e entra, oi Datena, oi Bate, estamos entrando ao vivo aqui no lugar. Balela, o cara às vezes já tá na esquina da emissora, tá? Nem mandou a equipe lá, ele faz um link fake
E ele dá as informações daquele vídeo que vai ser passado da internet. Grande parte do jornalismo policial é feito assim. E aí ele traz informações, né? Então, ele, claro, o repórter apura a notícia, liga para o delegado, descobre aonde aquele vídeo, aquelas pessoas envolvidas naquilo, seja um acidente, um assalto, sei lá. Eles descobrem e traz as informações. Em alguns casos, o vídeo tem o flagrante e às vezes vai até a delegacia, é o que mais eles fazem, ou é o link, ou vai na porta da delegacia fazer link e entrevistar o delegado que está com o caso na mão. Esse é o jornalismo. E fica o apresentador, seja o Datena, o Bate lá, as autoridades, os bandidos, etc e tal. Então é um formato que eu vou dizer para você, ele dava muita audiência, mas só que hoje as pessoas têm isso da internet. O cara já viu 50 mil vezes o vídeo da moto atropelando o cachorro, do cara abandonando o cachorro na rua, da mulher fugindo do marido agressor, e vai por aí. Raríssimos casos, por exemplo, como o caso da... Opa, notícia extraordinária, daqui a pouco aqui, pera um pouquinho. Vamos abordar aí. Entrou aí um break news, tem notícia de última hora. Mas raríssimos casos, como esse, por exemplo, da Garota Vitória, e virou uma novela. Aí os caras montam uma equipe e vai contar uma historinha lá. Então são formatos meio manjados. E que os canais de televisão parece que pegam um apresentador aqui e botam lá para fazer a mesma coisa. Então pensa assim, se você ligar na Band, está passando a mesma coisa, se você passar no Cidade Alerta, está passando a mesma coisa, se você passar no SBT, está passando a mesma coisa, se passar na Rede TV, vai estar passando a mesma coisa, se o Datena for para a Rede TV. Mas aí a pergunta que eu faço, está pulverizado, é a mesma coisa, é a mesma notícia. O que um leva vantagem do outro é a estrutura que tem. Então é óbvio que Cidade Alerta vai dar muito mais audiência que todo mundo, porque a Record tem o seu jornalismo reconhecido, ele tem uma estrutura. Eles fazem um bom jornalismo. A Band, ela também tem um jornalismo de credibilidade, mas ela passa toda essa estrutura para ali, para aquele jornal noturno da Band. O policial em si teve muito corte na equipe do Datena, e a gente sabe que a coisa já vinha cortando a equipe, os recursos que ele tinha na Band há muito tempo, que ele chegou, inclusive, oferecer para tirar do salário dele para manter o mínimo da equipe dele, para ele ter condição. Então ele não tinha já uma estrutura na Band. Foi para o SBT não tem histórico, todo mundo fala, não sei o que estou falando, não tem histórico de jornalismo. Então, o que acontece? Agora estão trazendo o Luiz Bate. Qual é a especialidade do Luiz Bate? É fazer um sensacionalismo. Ele pega, ele fala, acabamos de chegar, tem uma imagem, não sei o que e tal. Ele dá uma bela enrolada com uma foto no ar. Ele aprendeu isso com o Marcelo Rezende, que fazia muito bem. Né? Então o Bate está vindo aí para fazer, segundo que se falam, um aqui e agora. Como programador, eu faço um elogio e uma crítica. Tem realmente uma verdade. Se você quer engrossar a audiência, popularizar o seu canal, teoricamente, não quer dizer que isso vai dar certo. Acho muito difícil as pessoas deixarem de assistir o Gotino no Cidade Alerta para assistir um Luiz Bate. Mas a ideia dos caras programadores do SBT seria botar um aqui agora, à tarde ali, e um Tá Na Hora. Não sei o que eles iam fazer. Ou, com certeza, tirar o Tá Na Hora do ar e, se tiver uma boa performance do Luiz Bate, botar o aqui agora de ponta a ponta para ser um Cidade Alerta lá no SBT, certo? Certo. Então o Datena, sabendo disso, ele falou, opa, falhei na missão. Tô ganhando menos, tô sem estrutura e vai vir um Bate aqui e vai começar antes. Se fosse a ideia que o Bate construísse uma audiência por Tá Na Hora, que eu acho que não é isso, não faz sentido ter os dois ali fazendo a mesma coisa, provavelmente o Datena seria trocado. E acho que talvez o SBT, o Datena muitas vezes, quando eu dirigi o Pânico lá, ele sempre falava que ele queria fazer entretenimento, que ele fazia lá o negócio e tal. Agora é difícil saber se o SBT tinha para ele uma proposta fora do policial. Não faz sentido estar o Bate ali. E o Bate também é outro que tá louco para largar essa coisa de policial. Ele quer fazer programa do Gugu. Mas nem o Bate, nem o Datena, quando migraram para o entretenimento, fizeram sucesso. Não deu certo. Então, eu acho que quem está pensando nisso lá no SBT está pensando no Bate para tentar usar a imagem dele
dentro de um Cidade Alerta que dava mais audiência que o da Atena lá no Brasil Urgente, para tentar alavancar a audiência do SBT. Vai dar certo? Eu acho que não. Porque vai dividir a audiência com o Gotino, e o Gotino, as pessoas vão assistir o Gotino. Porque lá tem a reportagem, tem o repórter em campo, tem o helicóptero, tem tudo. A estrutura que o SBT não tem. E o da Atena pegou o chapéu. E o SBT está chateado, dizendo que teria talvez outro projeto para ele. Mas que projeto você colocaria o da Atena? Então voltamos àquilo que eu falei no início desse vídeo. É uma opinião minha como diretor de televisão. Não cabe esse tipo de programa no SBT sem a estrutura e tempo para virar. Então um da Atena já bastava. Agora o Luiz Bate. Eu entendo, então, se o Datena pediu demissão. Por conta até da rixa que ele tem com o Luiz Bate. Mas, se a ideia seria colocar os dois, não acho que... Porque teria que ter estrutura. Cidade Alerta dava audiência porque tem estrutura. Coisa que o Brasil a gente não tinha com o Datena. E dificilmente o SBT vai ter isso lá. Então é aquela máxima de que traz o cara que é conhecido por fazer isso e só isso dá audiência. Não. Grava esse vídeo que eu tô falando, vai flopar, tá? O Bate vai flopar no SBT. E eu acho que a RedeTV não tem grana para pagar o Datena. Ele falou isso aí para não ficar por baixo, né? E aí tá todo mundo dizendo que o Datena é um cara chato. E agora tá desempregado. Tchau, Datena. Acho que, se fosse você, eu pensaria em aposentar. Não sei. Se inscreve no nosso canal, @HDH_play. O link tá na bio, tá aí o nosso canal. Curta, compartilhe este vídeo. Quero saber o que você pensa a respeito disso.